Que Deus abençoe você, a sua vida, sua família, no nome de Jesus. Aqui quem fala com vocês é o pastor Alexandro e eu gostaria que você preparasse seu coração para a mensagem de hoje. Prepare também um copo com água. Dentro de alguns instantes nós vamos orar em favor da sua vida. Eu gostaria que, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Povo de Deus, se inscreva no nosso canal. Nós queremos alcançar um número gigante nessa plataforma do YouTube. Dependemos da sua atitude de se inscrever. E também compartilhe com várias pessoas e deixe o seu like. Vamos à mensagem de hoje. Nós estamos falando sobre as pessoas que viram a Deus e o resultado dessa visão, desse encontro. A Bíblia fala de um homem que com certeza você já deve ter escutado falar acerca dele, o testemunho dele. A Bíblia fala do apóstolo Paulo. Diz assim, Paulo escreveu, livro 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. Paulo escreveu: depois de todos foi visto Jesus ressurreto, também por mim. Depois de todos foi visto Jesus ressurreto, ou seja, ressuscitado, também por mim. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. O que é que Paulo está querendo dizer? Que ele foi como um nascido fora do tempo. Isso mesmo. Você sabe que Jesus ele tinha vários discípulos, vários amigos, mas ele tinha 12 que o acompanhavam para tudo que é lugar. E desses 12, um foi aquele que o traiu, Judas. E como Judas o traiu, então, por ocasião, os apóstolos, eles viram a oportunidade ali de colocar um dos discípulos, que era uma quantidade enorme, um dos discípulos para ocupar o lugar que era até então de Judas, que havia traído Jesus e havia tirado a vida, enfim. E aí eles lançaram a sorte sobre vários que se colocaram à disposição e eles escolheram a um homem chamado Matias para ocupar o lugar que até então tinha sido de Judas. Mas isso foi uma escolha dos discípulos. Mas quem realmente ocupou esse cargo, ou esse lugar que Judas infelizmente desprezou, Judas que viu Jesus, que teve um encontro com Jesus, que desprezou, foi Paulo. Porque Paulo foi um discípulo nascido fora do tempo. E por que eu digo isso? Porque depois que Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus, a Bíblia diz que ele não apareceu para mais ninguém, mas apareceu para um, que foi Paulo. Ele apareceu para Paulo, exatamente. A Bíblia diz que no caminho de Damasco, quando Paulo era ainda um ferrenho perseguidor da igreja, Paulo teve a visão de Jesus. E ele foi questionado por Jesus por que Paulo perseguia. E ele disse para Paulo que Paulo ia pagar um alto preço com a vida dele, porque Paulo ia, a partir daquele dia, servi-lo e servir aos propósitos de Deus na terra. E aí Paulo se converteu, e a história você conhece, que Paulo, ele de Saulo de Tarso, se tornou grande apóstolo Paulo, pregador, defensor do evangelho. Inclusive, a maior parte das cartas do Novo Testamento foram escritas por ele, para a igreja de Corinto, para a igreja de Filipe, os filipenses, para a igreja de Tessalônica, e por aí vai. Muitas cartas que Paulo escreveu para as igrejas de Cristo na época e para aqueles que ele havia discipulado. Então você percebe que realmente Paulo ele passou a ocupar um lugar de destaque no meio
dos discípulos. E aí eu fico pensando, né? Por que Deus, ele resolveu aparecer para Paulo? Por que Jesus resolveu aparecer para Paulo? Por que Jesus, ele não enviou Pedro, por exemplo, Tiago, Tomé, enfim, qualquer outro? Mas Deus, ele enviou o próprio Jesus, apareceu para Paulo, para que ele se convencesse, de uma vez por todas, que ele tinha que mudar radicalmente a sua vida. Às vezes a gente vê pessoas que elas são ferrenhas perseguidoras do Evangelho, ou mesmo elas são, elas são pessoas incrédulas, elas ao extremo, ao ponto de falar mal da igreja, falar mal da Bíblia, falar mal. Olha, meu irmão, eu oro todo santo dia. Eu oro todo santo dia. Talvez você tenha um filho assim, uma filha assim, um irmão assim, um cunhado assim, um tio, uma tia, uma pessoa da família, um colega de trabalho, alguém que é uma pessoa, um ferrenho perseguidor, ou uma pessoa que tem repulsa pelo Evangelho, pelas igrejas, pelos pastores, até pelos padres, todo mundo que fale em Cristo Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você. Não é à toa que a igreja, ela tinha forte oração para que Deus fizesse alguma coisa em relação a Paulo, que perseguia a igreja, levava muitos cristãos a serem presos, entendeu? A serem condenados. Não era à toa, por isso que o próprio Jesus apareceu para Paulo. E eu vou dizer uma coisa para você, eu quero que você agora ore comigo por aquela pessoa que você conhece, que está precisando ver Jesus, está precisando ter um encontro com Jesus, e você crê que depois que Jesus aparecer para ela, aquela pessoa, ela vai mudar, ela vai finalmente aceitar o Evangelho, ela vai finalmente parar de falar mal de igreja, de pastor, de tudo isso. Ah, pastor, mas tem muitos irmãos, tem muitos presbíteros, tem muito diácono, tem muito pastor que deixa a desejar. Meu irmão, eu sei que tem, mas se você olhar para Jesus, você vai embora, você vai em frente. Se eu fosse olhar para os homens, e não para Deus, eu já tinha abandonado a minha fé há muitos anos. Então eu olho para Jesus, porque foi Jesus que apareceu para mim. Então vamos orar para que Jesus apareça para essa pessoa também? Vamos orar? Prepara os copos com água e, como eu já disse, prepara o seu coração e vamos entrar na presença do Pai. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, que o Senhor possa entrar com providência, meu Deus. Talvez essa pessoa conheça alguém da família, colega de trabalho, conhecido, vizinho, pessoas, Pai, que infelizmente, Senhor, meu Pai, perseguem a igreja, difamam o Evangelho, incrédulas ao extremo. Mas eu creio que assim como o Senhor apareceu para Paulo, que era Saulo, e passou a se tornar o grande apóstolo Paulo, o Senhor pode aparecer para essa pessoa também. Eu oro, meu Pai, talvez até mesmo essa pessoa que está nos ouvindo agora, ela seja uma pessoa que está nos ouvindo, mas ela tem dúvida no coração acerca de Deus, acerca da palavra, acerca do Evangelho. Eu não sei, meu Pai, mas traz uma mudança. Visita, meu Pai, e consagra esse copo com água. E no momento que essa pessoa beber dessa água, que ela receba virtude, que ela receba o poder de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Beba dessa água. Forte abraço e até amanhã, fechando essa série de mensagens acerca de pessoas que tiveram um encontro com Deus, que viram a Deus. Que Deus abençoe.